Bom dia a você que está aí na live conosco. Rapidamente compartilhe e também pode abrir aí a sua Bíblia, se possível, em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Muito bem. Porque muitas pessoas, elas passam tantos anos dentro de uma igreja e elas não conseguem receber o Espírito Santo. Se eu perguntar aqui agora, quanto tempo de igreja você tem? Quantos anos de Bíblia você tem? Poucas pessoas dirão alguns dias, alguns meses. A maioria dirá: tenho anos de igreja, pastor. Já tenho bastante tempo na igreja, lendo a Bíblia, ouvindo pregações. Não é verdade? E se eu pergunto, e quem de vocês aqui que realmente você tem o selo do Espírito Santo? Você tem a marca de Deus na tua vida, que é o batismo com o Espírito Santo, que é acompanhado dos frutos do Espírito Santo. O porquê que muitas pessoas elas não recebem o batismo com o Espírito Santo? Repito, Deus ele quer curar o enfermo, Deus ele tem prazer em abençoar o seu relacionamento amoroso, Deus tem prazer em prosperá-los, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o maior prazer de Deus é habitar em você, através do Espírito Santo, tanto que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você há de convir comigo que, lamentavelmente, a maioria das pessoas talvez já experimentou uma cura, talvez você já prosperou, você já recebeu bênçãos de Deus, mas o selo com o Espírito Santo ainda não. Então esse é o tema de hoje. E se eu fosse você, eu não dormiria. Você que está aí, se eu fosse você, eu apagaria a televisão, cachorro, crianças, e prestaria atenção nisso, porque isso implica a sua salvação. Isso implica o seu futuro. Escreva o que eu estou falando. E eu vou mostrar aqui, através desse texto, que se não fosse real, eu diria, é inacreditável o que nós vamos ler hoje aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes, porque vamos ver dois tipos de pessoas aqui nesse texto. O religioso, que é esse que eu acabo de dizer a você, que está há tantos anos na igreja, ouvindo a palavra, vendo os milagres, os feitos de Jesus, mas ele não nasceu de novo. E são essas pessoas que vivem dando problema na igreja. São essas pessoas que no futuro darão problemas. São cristãos problemáticos. Isso é inaceitável. É inaceitável. No reino de Deus, isso é inaceitável. Porque está escrito: eis que o Senhor me ungiu para curar, libertar, abençoar as pessoas, não para causar problema para as pessoas. Então preste atenção e você tire um diagnóstico da sua vida, e você vai ver se você é um religioso ou se você realmente está arrependido. Você verá se você realmente ama a Jesus. E eu vou mostrar para você hoje, eu vou fazer você ver o quanto você ama a Deus.
Porque existem níveis de amor. Sim ou não? Pouco, pouquinho, mais ou menos, de qualquer jeito, de vez em quando, muito. Então vamos lá. Vai compartilhando aí, você que está aí conectado conosco. Então, em Lucas 7, verso 36, o título é Jesus, ele é ungido por quem? Por uma pecadora. Então, pelo título você já entende o raciocínio. Quer dizer, uma pecadora que não tem nada a ver com Cristo, que não frequentava, digamos assim, a igreja de Cristo como nós frequentamos, ela vai e faz algo que ninguém fez, que os que estão na igreja não fazem. Para você entender que o religioso é o maior problema do reino de Deus. Todas essas brigas, essas confusões que a gente vê por aí, são os religiosos, os maus olhos, o coração corrompido, são os religiosos. Está aqui, ó. A pecadora, você vai ver que ela agradou a Jesus. E os que estavam na igreja, você vai ver como as atitudes deles são tristes de ver isso acontecer. Então não permita que isso aconteça com você. Amém? Então diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Ponto. Então, um fariseu, que é aquele que conhece o ensinamento, conhece a palavra, até manda as pessoas viverem, fazerem, mas ele próprio não faz. Então você veja que o fariseu, né, o religioso, ele até convidou Jesus para ir na casa dele jantar. E para quem não percebe, acha, né, poxa, esse fariseu era um homem de Deus. Poxa, ele se preocupou com Jesus. Não, ele não se preocupou com Jesus. Você vai ver lá embaixo que ele não se preocupou com Jesus. Tem pessoas, aprenda isso, que elas querem estar com você, não porque te amam, mas pelo que você tem. Se você tem um status muito elevado, todo mundo vai querer sentar com você. Se você tem muito dinheiro, então todo mundo vai querer ser seu amigo. E se você não se cuida, você vai ser enganado. Por isso que você tem que observar o que Jesus observou aqui. Como diz o ditado, o peixe morre pela boca. Então você entendeu o primeiro passo. O fariseu, ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Então aparentemente ele estava fazendo algo bom. Continue o texto, 37. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, olha a diferença, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro, dinheiro, muito dinheiro, caro. Uma pecadora, ela soube
ela passou ali por perto, na cidade, e ouviu falar: olha, Jesus está lá na casa de Simão, está jantando lá. Então a Bíblia diz que ela trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. 38. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Ponto. Então você veja que quando aquela pecadora ela soube onde Jesus estava, ela pegou o seu perfume caro e foi até Jesus. Hoje em dia, o povo que se diz um povo de Deus tem até medo de trazer a carteira para a igreja. Você sabia disso? Tem pessoas que vêm para a igreja, ela deixa todo o dinheiro dela em casa ou no carro, porque ela tem medo. E ela sabe que o pastor vai não obrigá-la, mas vai convidá-la, vai ensiná-la a honrar ou a amar a Deus de tal maneira que a sua oferta nada mais é do que a demonstração do seu amor para com Deus. Mas o cristianismo está tão corrompido que as pessoas têm medo. As pessoas já vêm para a igreja como fariseu. Você vai entender bem, só não dorme não. Eu acho que não preciso ficar gritando para você ficar olhando para mim, como alguns fazem, né? Eu falo suave, eu falo devagar, pausadamente, é justamente para você digerir o ensinamento. Amém? Então você veja que tem muitas diferenças hoje em dia de um fariseu para uma pecadora. Aí continua o texto, diz assim, ainda no 38, né? Então diz assim, em seguida, quer dizer, ela já foi com o objetivo. Olha aí, olha o porquê que algumas pessoas se libertam, o porquê que algumas pessoas recebem o Espírito Santo e porquê que outras passam tanto tempo dentro da igreja, ou não é liberto, ou não tem um encontro com Deus, por falta de objetividade, falta de foco. Por isso que eu sempre ensino você deve ter um momento na sua vida de dizer basta. Enquanto você não dizer um basta de manifestar com o Espírito, basta de ser escravo de um vício, basta de viver no pecado, basta de não ter o batismo com o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não tomar uma atitude, você está vendo aí que Jesus não faz nada. Então diz aí que no 38, em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo. Você sabe que a mulher, uma da maior vaidade de qualquer mulher é o quê? É o cabelo. Então aqui você veja que a primeira atitude dela diante de Jesus foi dobrar os seus joelhos. Quantas vezes ela não se ajoelhou diante de um homem? Quantas vezes as pessoas hoje em dia não se ajoelham diante de um problema, diante de uma situação? A pessoa se humilha para pessoas, para familiares, e essas mesmas pessoas elas têm dificuldades, elas vêm para a igreja, mas elas têm dificuldade de se
dobrar diante de Jesus. Eu não estou falando de você dobrar o joelho fisicamente, não é você vir aqui e dobrar o joelho. Esse dobrar o joelho é a sua alma quebrantada, é o seu coração contrito, é a sua consciência de pecador diante de Deus. Isso é o dobrar o joelho. Foi o que ela fez. Diz que as lágrimas dela, molhavam os pés de Jesus, e com seus cabelos, que é a sua vaidade, ela já não tinha vaidade, ela deixou de lado o seu orgulho. O que ela queria era amar Jesus. Não foi Jesus que amou ela, ela que amou Jesus. Então hoje em dia é uma dificuldade fazer com que as pessoas amem a Jesus. Fecha aí, por favor, obrigado. Está ouvindo aí atrás direitinho? Existe uma dificuldade de fazer as pessoas amar a Jesus. Mas hoje você vai saber que se você está no grupo dos fariseus ou se você está no grupo dos arrependidos. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Ela beijou os pés de Jesus, mas esse beijo que ela beijou os pés de Jesus, você acha que foi um beijo sexual, com desejo sexual? Hein, pessoal? Beijo de amor, alguém falou aí. Por exemplo, igual quando você beija o seu filho. Você tem beijo de amor, você ama. É diferente o beijo que você dá no seu cônjuge, é outro tipo de amor. Essa expressão dela beijar os pés de Jesus, e você sabe que os pés da época principalmente, hoje em dia não tinha, antigamente não tinha os cuidados que hoje nós temos, talquinho no pé, meia, tênis com uma almofadinha, que faz massagem no pé, que o seu pé já cheira e cheiroso. Nessa época era sandália. Não tinha asfalto assim bonitinho, não, era pedra, era rocha, era terra, era poeira que não acabava mais. Então subentende-se que os pés de Jesus como estavam? Sujo. E ela beijava e beijava, ela lavou os pés de Jesus. A coisa mais nojenta, digamos assim, de uma pessoa mais do corpo, são os pés, porque você está em contato com o chão, você pisa em tudo quanto é coisa. Então você veja que houve um momento na vida dessa mulher que ela deixou o orgulho dela de lado, ela deixou a vida dela de lado, ela deixou os desejos dela de lado, ela deixou tudo, as pessoas, tudo de lado. Ela não quis saber de nada, ela só ouviu falar que ele estava lá naquela casa jantando. Ela foi lá e pegou um perfume de muito valor que ela tinha financeiramente, que ela deve ter trabalhado muito sexualmente falando para ter aquele perfume tão caro, algo que ela tinha guardado para um momento especial, e ela foi focada em Jesus. Se ajoelhar, não queria saber os homens que estavam ali, o que fariam com ela, porque ela poderia ser apedrejada. E ela começou a chorar. Por que chorar? Você sabe que as lágrimas, o nosso choro, expressam um sentimento. A pessoa só chora quando ela está à flor da pele, seja um choro de tristeza ou de alegria. Então, diz aqui a Bíblia que ela chorava, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas.
Aquelas lágrimas representam ela dizendo: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas os fariseus, os religiosos, pelo fato de não viverem no pecado, como comumente falando, né? Porque quando a gente fala pecado, na mentalidade humana, pecado é matar, roubar, prostituir, adulterar, abortar. Mas não é somente isso que é pecado. Você não amar a Jesus com toda a sua alma, isso é um grande pecado. Porque é um mandamento dele: ame a Deus sobre todas as coisas. Você não amar o seu próximo como você ama a si mesmo é um grande pecado, é um mandamento de Deus. E você vê que o seu próximo hoje, ele fala mal de você, ele deseja a sua desgraça. E são pessoas que falam que estão com Deus, que amam a Deus, que estão cheias de Deus, mas ela está prejudicando outras pessoas. Então vocês vejam que o religioso, ele é problemático. Ele não tem a atitude de uma pessoa que está arrependida com Deus. Então, voltando aqui no texto, então ela continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quer dizer, né? Aquilo que ela ganhou com tanto sacrifício, aquilo que ela ganhou com tanto esforço, ela foi tão humilhada, ela suportou tantas situações difíceis para ter aquele dinheiro, né, e comprar aquele perfume. Você veja que ela não mediu esforços diante de Jesus. Mas hoje, na igreja, as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande para ser dizimista. As pessoas criticam a gente, falam que nós somos ladrões, falam que nós somos interesseiros. Se você não quer ser fiel a Deus através dos dízimos, não seja. Você não é obrigado. Eu sou. E não é de agora. E isso é individual, isso é pessoal. Isso é pessoal. Você pode observar que a pessoa, para Deus, ela tem dificuldade de ficar acordada. Está cheio de gente dormindo aqui. Quanto mais você dormir, mais baixinho eu vou falar, tá? Mas por que diante da televisão, diante de um futebol, uma novela, um filme, a pessoa fica acordada? Por que ela tem preguiça para vir para a igreja, mas ela não tem preguiça de ficar pulando o carnaval uma semana? Ela fica num baile, ela fica num funk, ela se enfrenta a qualquer coisa. Ela suporta aquele barulho das músicas na cabeça dela a madrugada toda. E às vezes a gente percebe que a gente faz aqui um louvor, tem pessoas que se incomodam. Então veja que tudo que é para Jesus é amargo. As pessoas não têm amor. Você precisa definir se você ama ou não ama. Quem está entendendo? É uma realidade, pessoal. É uma realidade. Por isso que os cristãos de hoje são fracos. Por isso você vê um monte de gente suicidando. Por isso você está vendo cristãos tomando ansiolíticos com depressão. Porque a tristeza da alma dessas pessoas, o emocional dela está tão abalado que ela precisa de um remédio. Porque o Espírito Santo, que diz a Bíblia que é gozo, é alegria, é força, é paz, é certeza. O Espírito Santo, veja que estupidez, não tem sido suficiente para preencher o coração de muita gente.
Esse é o cristianismo de hoje. Mas eu estou te mostrando por quê. Porque são os religiosos. Convidou Jesus para jantar na casa dele. Mas você quer ver só? Vamos lá. Olha só que interessante. 39. Olha a atitude do fariseu. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, ou seja, ele pensou, ele não falou, ele só pensou quietinho, do jeito que você está aí agora. Você não está falando, você só está pensando. Olha o que ele pensou consigo. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Vamos agora às incoerências. Por que ele convidou Jesus para a casa dele? Não se supõe que era porque Jesus é o Salvador, o Messias, o Filho de Deus? A bênção estaria na casa dele? Se supõe que ele convidou Jesus para isso. Veja a incoerência do religioso. Veja os maus olhos. Jesus ali recebendo uma pecadora, ao invés de ele ficar feliz e dizer: poxa, Deus está me usando a minha casa, eu fiz aqui uma reunião comemorativa, poxa, e chegou uma alma que se morresse ia para o inferno, chegou aqui, está diante do meu Jesus, que está na minha casa, sentado na minha mesa. Que privilegiado que eu sou. Mas não, o religioso, ele só vê o negativo, ele é acusador. Ele disse, se ele soubesse como ela é uma pecadora, e ele fala como se ele não tivesse pecado. Preste atenção, olha aqui para mim. Então, o que impede as pessoas de receber o Espírito Santo hoje é isso. Pelo fato das pessoas não matar, não roubar, não adulterar, vivem uma vida, aquela pessoa, geralmente aquela pessoa que diz assim: eu não faço mal para ninguém, pastor. Eu vou da minha casa para o trabalho para a igreja, casa, escola. Aquela pessoa que não faz mal para ninguém. Esse é o maior problema de uma pessoa para ter um encontro com Deus. Porque pelo fato dessa pessoa não fazer mal para ninguém, então ela não tem pecado na cabeça dela. Na cabeça dela ela é uma pessoa certa, ela é correta. Então ela não tem pecado. Então, se ela não tem pecado, para que ela precisa se render aos pés de Jesus? Então, se ela não tem pecado, ela não precisa tanto de Jesus. Leia 40. Jesus disse ao fariseu, isso é porque ele só pensou, hein? Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Outra incoerência do religioso. Olha a resposta dele: diga, mestre. Respondeu Simão. Veja só que interessante. No subconsciente dele, ele disse: se este homem fosse profeta, se fosse, um homem de Deus de verdade, saberia uma pecadora que está tocando nele. Aí quando Jesus fala: Simão, eu preciso falar com você. Ele fala: Senhor, pode falar, mestre. Hipócrita. Vocês estão percebendo a essência da situação? Diga, mestre. Tem pessoas que ela te respeita. Aprenda isso. Tem pessoa que vai te respeitar não porque ela quer te respeitar, é pela condição que ela está. Ela vai te respeitar porque ela é obrigada a te respeitar, mas não porque ela te ama. Isso inclui filhos, inclui marido, mulher, família, na igreja, na empresa, no trabalho. Você pode observar, enquanto você está ali como
superior a eles, eles vão se submeter a você. A prova deles serem hipócritas, qual é? Quando eles saem debaixo dessa autoridade, eles começam a falar mal. O religioso, o fariseu disse, se fosse profeta mesmo, ele saberia que ela é uma pecadora. Diga, mestre. Por isso, tem pessoas que sofrem, porque ela precisa ser elogiada. Tem pessoas que precisam ser, como é que fala? Mimado, tapinha no ombro. Oi fulano, oi fulana, você está tão linda hoje, você está tão bonitinho hoje. Aí ela... Mas se alguém não faz um mimo para ela, então ela fica mal. E aqui eu estou mostrando para você que o religioso, o hipócrita, o fariseu, ele fez um grande mimo para Jesus. Fala, mestre. Puxa saco, mentiroso, hipócrita, hipócrita. Tá cheio, gente. Diz aí: então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos 2 devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Jesus perguntou. Então Jesus falou assim: Simão, deixa eu te contar uma historinha. Tinha um homem, ele emprestou dinheiro para 2 pessoas. Para um ele emprestou 500 moedas de prata. Para outro ele emprestou 50. E perdoou os 2 porque os 2 não tinham condições de pagar. A dívida era muito alta para os 2. Qual dos 2 o amou mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Aí ele diz assim, 43. Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão. Mas antes deixa eu só te explicar aqui, para você entender a historinha. Tem gente que não entende a historinha. Eu vou facilitar o raciocínio para você. Se você deve 50 reais para uma pessoa, 50 reais, o outro deve 50 mil reais. Aí, o que te emprestou 50 mil reais e também emprestou 50 reais para o outro, ele perdoa os 2. Jesus pergunta: qual dos 2 o amou mais? O que devia 50 reais, que é fácil de pagar, ou aquele que devia 50 mil reais? Então ele disse: se supõe que aquele que devia mais. E Jesus disse: muito bem. Porque, por exemplo, se você deve 50 reais, se a pessoa não perdoar a sua dívida, você vai lá e paga 50 reais. Você consegue pagar, não é verdade? Ou não? Agora, e se alguém perdoa uma dívida sua de 50 mil reais? Você já fica feliz, porque é difícil você pagar uma dívida dessa. Então, a consideração que você vai ter por essa pessoa é muito maior. Você vai ter uma gratidão imensa, porque é o valor de um carro quase.
Foi exatamente isso que Jesus fez o fariseu pensar. Aí talvez você está perguntando, pastor, por que o senhor está falando disso? Por que Jesus falou disso? Para você entender que o religioso é o que deve menos. Ele acha que não tem pecado. Por isso ele não ama tanto Jesus. Porque ele vive a vida dele certinha. Aquele que devia a dívida maior é a pecadora, que sabia que não tinha saída para a vida dela. Ela estava perdida. E quando alguém a perdoou a sua dívida, ela amou ele para o resto da vida, porque ninguém poderia ter feito o que essa pessoa fez por ela. Então as pessoas hoje não recebem o Espírito Santo, repito, pelo fato de você viver uma vida certinha. Para que você precisa de arrependimento? Não precisa. E aí é onde o inferno e os demônios vêm ganhando muitos cristãos, como este religioso aqui. Não sei se está dando para entender. Se você está atento, você vai entender. E se não entender agora, está gravado o vídeo, você veja quantas vezes você quiser. Porque isso aqui é para abençoar você. Isso aqui me abençoou. Então aí no 43 ele fala, né? Você está certo, disse Jesus. 44. Então voltou-se para a mulher, né? Ou seja, se virou a mulher e disse a Simão: veja essa mulher, né? Veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Existe uma tradição em Israel que quando uma pessoa chega na casa do outro, naquela época, a primeira coisa que ele recebia era uma vasilhinha com água para lavar os pés. E Jesus, quando chegou na casa de Simão, não recebeu essa vasilhinha com água para lavar os pés. E Jesus, ele jogou isso na cara, literalmente. Não foi indireta, não, foi direta. Olha só que interessante, vamos ler de novo? 44. Então voltou-se a mulher e disse: Simão, veja esta mulher. Porque tem pessoas que só entendem quando você dá na cara. Não é verdade? Desculpa a expressão, mas é verdade. Tem pessoas que você, né, a gente quer falar em parábola, você quer ser educado, você quer ser elegante, mas tem gente que você tem que desenhar. Veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, que também é uma tradição em Israel, né? Na Argentina então nem se fala, são 2 beijos. Eu quando cheguei lá eu ficava constrangido, vinha aqueles homens com a cara toda barbuda assim, ó, e queria me beijar, e eu tinha que beijar, porque senão é até falta de educação. Depois a gente acostuma a beijar todo mundo. Mas, então voltando aqui, então Jesus ele fala, né? Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Quer dizer, tudo que era para o religioso fazer, ele não fez. E aquela pecadora que não tinha nada a ver com Jesus, ela surpreendeu Jesus. 46. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, que também é um outro costume, né? Tipo um perfume, um óleo perfumado. Mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Quer dizer, tudo que você não fez, ela fez.
E aí você ainda está reclamando do quê? E você está especulando que você está achando ruim do quê, Simão? Você me convida para jantar aqui na sua casa e você não faz nada e ele já sabia o que tinha que fazer, o que deveria ser feito. Muito bem. Jesus continua, 47. Eu lhe digo, falando à mulher, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Vocês estão ouvindo? Jesus falou assim: Simão, os pecados dessa mulher, que são muitos, lembra da dívida? Os pecados dessa mulher, que são muitos, é uma dívida alta, foram perdoados. Aí ele diz: por isso que ela me amou muito. Aí ele continua dizendo: mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Quer dizer, o religioso, ele tem pouco amor por Jesus, por isso que não recebe o Espírito Santo. Aí, gente, o religioso, ele faz tudo certinho, então ele não precisa amar muito a Jesus. É difícil tirar uma lágrima para Jesus. Você vê que quando a gente fala, vamos falar com Deus, tem gente que não abre a boca, tem gente que não consegue conversar com Jesus, conversa no WhatsApp, conversa com gente estranha e não consegue conversar com Jesus. Tem gente que tem tanto descaro que já falou para mim: pastor, não sei orar, não sei rezar. Isso é hipocrisia. Pouco ama Jesus. Reconheça. Vocês entenderam, Senhor? Palavras do Senhor Jesus. 47 novamente. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Quer dizer, gratidão, né? Ela sabia que a dívida que ela tinha, ninguém poderia resolver para ela, mas Jesus perdoou. Já o outro que devia pouco, se o dono do dinheiro não perdoasse, ela pegava R$50 e pagava, acabou. Então não tem por que ter gratidão. E as pessoas estão fazendo isso com Jesus. As pessoas amam a Deus condicionalmente. Quando tudo está favorável, ela ama a Deus. Quando vem um problema, ela abandona a fé. Quando a família está a favor, ela ama a Deus. Quando a família ameaça ela: olha, se você ficar nessa igreja, eu vou abandonar você. Então ela abandona Jesus, porque ela prefere agradar a família. Ela não consegue bater a mão no peito, olhar no olho de quem for preciso e falar assim: olha, você e ninguém fez ou fará por mim o que Jesus fez e faz. Ninguém. Ninguém. Não é verdade? Mas o religioso não consegue reconhecer isso. Bom, aí no 48 Jesus fala: então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens, olha a igreja aí, olha os religiosos, leia alto. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Está vendo a hipocrisia? Jesus, né? Poxa, Jesus é maravilhoso, né? Você vê, né? O que a gente não passa por Jesus, né? Pô, Jesus foi ali na maior boa fé. E todos eles, no geral, estavam maquinando contra Jesus.
Se Jesus curava no sábado, eles falavam mal porque Jesus curava no sábado. Se Jesus expulsava o demônio das pessoas, eles falavam que Jesus expulsava o demônio pelo dedo de Beelzebul. Se Jesus perdoava as pessoas, eles diziam: quem é este para perdoar o pecado das pessoas? Se Jesus recebia qualquer pessoa, ou seja, ele não faz acepção de pessoas, eles criticam porque Jesus está recebendo uma prostituta, está recebendo um ladrão na cruz, está recebendo Nicodemo, está recebendo as pessoas. Jesus recebe 10 leprosos, podres, pessoas podres, literalmente falando. Nem a própria família deles os queria, pelo fato de estarem leprosos. Não tem contato, não pode haver contato com o leproso. É pior que Covid, é pior que AIDS, é a pior doença que existe. A lepra apodrece, deforma o corpo da pessoa. Nem os filhos, nem a esposa, nem a família daqueles leprosos, ninguém estendeu as mãos para eles, exceto Jesus. Daqui a pouco os 10 saem curados. E quantos voltam? Quantos que amam Jesus? Só um. E os outros 9 são os religiosos. Quem entendeu, por favor? É isso, pessoal. Então não tem como você reclamar da vida. Para de reclamar da vida. Vocês têm que correr para o altar. Você quer se libertar da macumba, das maldições que estão sobre a sua vida? Você quer resolver um problema na sua família, na tua casa, na tua vida? Você quer mesmo? Então, meu queridinho, minha queridinha, se arrependa. Se arrependa, reconheça que você é um grande pecador. Reconheça que você tem uma dívida impagável com Cristo, e só Ele pode te perdoar. Aí sim, quando você fizer isso, o diabo sai, as portas se abrem, o Espírito Santo desce sobre você. Diga graças a Deus. Dê um aplauso para Jesus. É isso que está faltando hoje. Amém? É isso. Veja, Jesus foi na casa de Simão para abençoá-lo, porque Jesus não foi lá para jantar. Você acha que Jesus precisa ir na casa dos outros para jantar? Jesus foi lá porque ele sempre creu na oportunidade de encontrar um arrependido. Como Jesus foi na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos. Lembra? Como Jesus foi na casa de Marta e Maria. Lembra? E está lá Marta fazendo bolo, fazendo café, fazendo biscoito. E o mais importante ela não fez, que era deixar tudo e sentar aos pés de Jesus, como fez Maria. Então é por isso que muitas pessoas ainda não receberam o Espírito Santo. Então não adianta eu ficar aqui orando, chamando o Espírito Santo, vem. Não adianta pôr a mão, não adianta. Se você não ama Ele muito, mais do que a sua própria vida, Ele não vai vir sobre você. Quem entendeu, por favor? É isso, gente. Chega. Hoje é um checkmate aqui. Pô, se eu escuto uma mensagem dessa e eu não tenho Espírito Santo, ou se eu não sou libertado, meu amigo, eu não ia nem embora para casa. Eu não ia fazer, vou ficar aqui na igreja. Come aí vocês, dorme, vai passear, faz o que vocês quiserem. Eu não sei que eu vou lavar o banheiro, eu vou lavar a igreja, eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Eu não posso. Eu não posso escutar uma mensagem dessa e me qualificar como religioso. Poxa, é verdade, eu também não faço pecado grande. Então por isso que o meu amor por Jesus fala: Jesus, eu te amo, eu te amo. E só fica nisso.
Só fica nisso. Quantos anos? Deus quer te usar, gente. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Eu, pastor, sim, você. Deus quer te usar. Cada um de uma maneira. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser obreiro, nem todo mundo vai ser discípulo, mas cada um pode ser usado para alguma coisa. A Bíblia diz que algumas mulheres, elas serviam a Jesus com as suas finanças. Outras serviam a eles fazendo a comida. Outros emprestavam o burrinho, lembra o burrinho? Outros emprestavam a casa. Cada um é usado de uma maneira. O que não pode é você ser um religioso como este, hipócrita, fariseu, que está dentro da igreja com más intenções, com maus pensamentos, pré-julga, fica condenando. Então quem tem ouvidos, que ouça. Seus pecados estão perdoados. 49. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vai em paz. É isso aí. Isso é igreja. O resto é placa. Pegou? Isso é igreja. O resto é tudo religião. Igreja de Cristo é isso. Jesus busca pessoas arrependidas, pessoas que reconhecem que devem muito para Jesus. Não adianta você falar: eu reconheço que eu devo muito para Jesus. Pega o teu perfume e coloca nos pés dele. Ah, não, isso não, tá vendo? Então você não ama tanto. É você dizimista já? É você dizimista já? Ainda não, pastor. Estou pensando. Ah, está pensando. O dia que você amar de verdade, você vai falar assim: me dá um envelope, pastor. O dia que você amar de verdade, vai ter um dia que você vai chegar aqui, vai falar assim: ó, Deus, não vai nem falar pastor. Deus, eu quero fazer uma oferta de sacrifício aqui, ó, para a tua obra, está aqui, ó. Esse é o meu perfume. Jesus pediu para ela o perfume? Hã? Jesus pediu? Não, nasceu nela. Quem entendeu, por favor? Pastor, o senhor está falando tudo isso por causa de oferta e dízimo? É óbvio que não, ô Simão. Aqui na igreja cristã de Amém, você não precisa dar um centavo. Se você não é fiel a Deus, você não precisa dar um centavo aqui. Mas se você ama Jesus muito, então você precisa devolver o seu dízimo. Você precisa dar a sua oferta. Porque assim você será abençoado. Quem entendeu, por favor? Pastor Luiz, e se ninguém fizer isso, pastor Luiz? Porque todo mundo acha que todo mundo rouba, que todo mundo é ladrão. Querido, a minha vida continua igual. A minha vida, com o seu dízimo ou sem, ou com a sua oferta, com ou sem, a minha vida vai continuar igual. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas a vida de Simão, a vida de Simão foi para baixo. Você imagine a cara dele quando Jesus se levantou e foi embora daquela casa. Imagine ele vendo aquela mulher pecadora saindo, regozijando, cheia da presença de Jesus ali, do Espírito Santo. E se emocionou. Como diz o outro, chupando o dedo.
então você precisa tomar uma decisão na sua vida. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado aí com vocês. Medite nisso. Você que entrou agora, veja novamente essa mensagem. E nunca mais em toda a sua vida esqueça dessa pregação. Deus abençoe vocês. E se você quiser vir à Igreja Cristã Vinde a Mim, nós estamos aqui de portas abertas para receber, seja a prostituta, seja o homicida, seja o ladrão, o mendigo, o bêbado, o drogado, seja quem for você. Pastor, mas eu sou um pecador, eu tenho pecado, muitos pecados. Olha, eu prefiro você. Eu prefiro que você venha aqui do que receber os religiosos que chegam achando que já conhecem a Deus, que já estão com Deus. Sendo que a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Por isso que está cheio de gente caindo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém? Deus abençoe. Muitos beijos para você.